Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a leitura da Bíblia, né? Nesse caso a gente está lendo o último livro de trás para frente. E hoje é o dia do capítulo 20. Ele é pequenininho, então a gente vai ler bem rápido, né? Então, capítulo 20, Apocalipse de João. O reinado de 1000 anos. Depois disso, vi um anjo descer do céu. Tinha nas mãos a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, acorrentou-o por 1000 anos e lançou-o dentro do abismo. Depois trancou e lacrou o abismo para que o dragão não seduzisse mais as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, o dragão deve ser solto, mas por pouco tempo. Vi então tronos e os seus ocupantes sentaram e se receberam o poder de julgar. Vi também aqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e os que não tinham adorado a fera, nem a sua estátua, nem tinham recebido na fronte ou na mão a marca da fera. Eles voltaram a viver para reinarem com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não voltaram a viver, enquanto não terminaram os 1000 anos. Tal é a primeira ressurreição. Ditoso e santo quem participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, de Gog e Magog, a fim de reuni-las para o combate. O número delas é como a areia do mar. Espalharam-se por toda a terra, cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas do céu desceu fogo e devorou-as. O diabo que tinha seduzido a todas elas foi atirado no lago de fogo e enxofre, onde já se achavam a fera e o falso profeta. Lá eles serão atormentados noite e dia por toda a eternidade. Vi ainda um grande trono branco e quem nele estava sentado. O céu e a terra fugiram de sua presença e não se achou mais o lugar deles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Foram abertos livros e mais um outro livro, ainda o livro da vida. Então foram julgados os mortos de acordo com sua conduta, conforme está escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que nele se encontravam. A morte e a morada dos mortos
entregaram de volta os seus mortos, e cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então atirados ao lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi também atirado no lago do fogo. Bom, então, Satanás, esse camarada que no princípio da criação trouxe um relacionamento com os humanos perante o questionamento a Deus, né? Por ter criado o ser humano e ter o amado ou ter ameaçado a amar o ser humano, se ele se mantivesse bom no paraíso, conforme o mandamento de Deus. E essa atuação do Satanás corrompeu e que colocou em questão o homem. E aí, nesse sentido, né, para desmarcar o homem e esse questionamento, Deus insistiu no ser criado, né, no homem, tentando colocar o homem em uma vida da qual ele mesmo, por ser liberto, encontraria Deus, né? Então, antes os homens viviam ali com Deus e agora os homens precisam de encontrar com Deus, buscar a Deus. E aí, como que a gente encontra Deus? Essa é uma questão, né? Como a gente encontra Deus? Acontece que nós temos herdados informações sobre Deus e sobre a necessidade de buscá-lo em obediência e em encontro consigo mesmo. Toda ciência, por mais pura ciência que se prove, vem de Deus, vem da prova de uma busca por Deus. E é tão isso que, veja bem, olha que interessante, né? O pecado, né? Você já viu um fogo, um fogo sem controle, né? Então, o fogo sem controle, ele representa o pecado, representa o mal. Quando o fogo, esse fogo, está dentro do homem, né, a gente sabe que o homem consegue controlar esse fogo, só que ele precisa ser manso e humilde de coração para controlar esse fogo. E a mansidão é uma coisa que se treina constantemente. A mansidão é a procura por Deus, é a condução do Espírito a Deus que consegue controlar essa chama, para que essa chama chame a Deus em controle da vida, em criação de segurança, né, de mandamentos seguros. Então, veja bem, né, esse dragão que cospe fogo, esse dragão, essa chama, representa o mal, o fogo, né? Qualquer organismo vivo não aguenta viver em fogo. Não há vida sobre o fogo. Porém, sobre o fogo, nós precisamos de controle. E insistimos no controle do fogo, dessa chama, para nos chamarmos em constante vida. Quem controla o fogo
em obediência a Deus, controla a vida, consegue renascer das cinzas, como a fênix, né, nos mitos que a gente tem. E olha só que legal, é tão isso que a gente consegue dar a vida e controlar a vida a partir de uma educação de excelente qualidade, que é a que a gente tenta dar por intermédio de uma família, né? Então isso é super interessante e isso é uma nova vida, porque por mais que se tinha famílias antepassadamente, né? Os relacionamentos que nós tínhamos a partir disso não eram tão assim possibilitados em comunicação, né? Se hoje a gente tem um bem, é a comunicação. E eu não sei por que as pessoas elas vivem desconvictuando a arte de comunicar, como se comunicar não levasse a lugar nenhum. Só que a comunicação leva ao céu, né? Cara, é tão bom você ter um barato de comunicação, você ler alguma coisa, imaginar e ir para o céu dessa imaginação e exaltar essa imaginação. Com um treino, você vai ganhando qualidade e equilíbrio de imaginar, até mesmo considerar dessa imaginação um plano para realizar, um plano real de uma imaginação. Esse é o papel, é onde a gente consegue manter-nos em esperança. Então, cara, é lindo, né? E o que acontece? A gente tem que pensar também que a numerologia, esse lado de simbolismos para representar escalas, volumes, medidas, né? Eles são coisas que podem sofrer codificações, né? Então, quando a gente aplica um número, ele pode ser aplicado para várias coisas, né? Quando se diz aqui no livro que vão viver 1000 anos, né? O que isso quer dizer? Não quer dizer que... Pode dizer literariamente que é 1000 anos, né? 1000 anos mesmo. Ou pode dizer que são 1000 alguma coisas, né? 1000 observações, 1000 ações, né? Vamos dizer que a gente vai fazer uma prova e a gente vai resolver 1000 questões e depois dessas 1000 questões eu vou ver o número de acertos entre 1000 questões e vou ver a nova pessoa que nasce depois de 1000, né? Vamos supor, depois de 1000 pregos batidos, né? Quem sou eu, né? Qual é a mudança dessa ação? Então, é essa história de que o trabalho dignifica o homem, né? Então, eu creio muito nessas questões, né? Você vai viver com essa coisa na mente. Você vai ter essa coisa na mente eternamente. Eternamente. Se você escrever muito o alfabeto, você vai ler e iterar na mente essa leitura. Se você acreditar muito na obediência disso, você vai ter isso na mente. Tanto é que se você não obedecer isso, a sua mente vai deseter informar você sobre a sua desobediência. É aquela coisa de aplicar uma detecção por terem força e vocação 1100, né?
O que é o 1 e o 00? É essa representação de início e fim, né? É um sistema. A gente está falando do sistema decimal, que vai dos 10 dedos que a gente tem em harmonia nesse edifício de espírito e de chamas e de trabalhos para chamar-nos em comunicação e vice-versa, né? Então, veja só, a minha opinião sobre o diabo é que ele é a falta de controle em algo com o passar dos anos. Porque a atenção de Deus na Terra é construir equilíbrio para sua supervivência na Terra. Ou seja, o seu supercontrole na Terra, onde todas as espécies, todas as árvores, todas as vidas vão viver em comunhão com Deus, com a chama disso, com a harmonia disso. E isso é fácil de acontecer por conta da vida, a sistemática da vida de construir relacionamento em viver por equilíbrio. Isso é muito fácil de acontecer. Por quê? Porque está escrito desde o começo da vida que a gente deve buscar esse equilíbrio, essa obediência a Deus, essa chama que vive e reina. E aí o que acontece? Se o homem ele começa a acreditar na sua superioridade frente às outras espécies e começa a fazer queimadas sem controle, ele queima a si mesmo e queima os seus descendentes, porque ninguém vai sobreviver na Terra e vai eternamente na Terra algo que é desequilibrado, algo que é satânico, né? No sentido de descontrole, né? Que tenta crer que viverá sem Deus, sem o controle. Uma chama controlada é tão bonito. Veja a vela, veja o fogão, veja tudo que nasce disso, tudo que harmoniza por isso, todo o bem que floresce disso. É claro que existe as várias versões de ser e estar em produção e produto desse bem que é o controle, né? Só que a gente precisa de acreditar e emanar uns aos outros que você pode se controlar. Tudo isso que você está sofrendo pode ser controlado. Isso pode ser alguma célula, alguma mata dentro de você que está sofrendo queimada, que está sofrendo estresse. Só que é possível de se controlar. A gente vê isso exteriormente, né? Se acontecer alguma coisa com você, isso pode ser controlado. Deixa Deus entrar na sua vida. Deixa o controle, a modulação com o passar do tempo entrar, que você vai viver bem e vai eternamente esse juízo de bem. Esse paraíso vai estar em sua vida, né? Você vai ser par com isso. Esse controle. E você verá a luz vai te deixar ver, né? Você não vai ver aquela chama ardente assim, ó, queimando sem visão, sem fundamentação. Você vai entender, vai interagir, vai até carregar essa chama e vai até ajudar os outros, inclusive os seus descendentes, seus filhos, a estar em chama, né? Estar em luz. Em luz, é claro, com a luz que lhe é dada em prova, né? Que lhe é circunstancial, que lhe é
admirável, harmônica, edificante, necessitada, né? Então é isso, pessoal. Esse foi mais uma leitura aqui. A gente vai ficando por aqui. No próximo vídeo a gente continua lendo a Bíblia. Um abraço para vocês e fui!